Bem, hoje nós vamos falar de uma figura importante, uma figura até um tanto controversa do Evangelho. E, primeiramente, eu gostaria que vocês me dissessem quem conhece esse homem aqui, da esquerda. Alguém se arrisca a dizer o nome? Oi? Não entendi? Barrabás? Tá, mas ele é um ator de Hollywood. Barrabás todo mundo sabe que foi divulgado no Facebook, né? Ninguém sabe quem é? Vou dar mais uma chance, hein? Olha lá, a foto dele. Quem é esse homem? Quem falou Anthony Quinn? Muito bom, Anthony Quinn. E aqui, para os que não sabem, nós temos à direita a capa do DVD do filme Barrabás, que foi estrelado por Anthony Quinn, um grande ator lá de Hollywood, e também teve a presença de Jack Palance e Ernest Borgnine. Esse filme, esse DVD, nós encontramos nas lojas e também na internet. Traz a história que nós vamos contar hoje, com muito mais riqueza de detalhes, é claro. Em pouco tempo nós não temos condições de contar tudo, mas é uma história de superação das dificuldades, uma história que traz a vontade de um homem de se tornar uma pessoa melhor, apesar de ser um pecador, mas nós vamos conhecer alguns detalhes da vida dele. Aqui nós trouxemos como fundo, tela de fundo, a capa do DVD Barrabás, e, como não poderia deixar de ser, a nossa palestra intitulada Barrabás, uma história fictícia do filme Barrabás. E vamos saber alguns detalhes sobre o autor do livro Barrabás. Notem que nós falamos até agora do filme. Estamos falando, nesse momento, do livro, porque o filme foi baseado no livro Barrabás, que foi escrito por Per Fabian Lagerkvist, que foi um escritor sueco e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1951. E agora vamos saber alguns detalhes do nome Barrabás. O que significa Barrabás? Vamos ver. Barrabás, ele tinha um bom nome. Abba, na época de Jesus, era como se fosse um título de nobreza, um título de honra, significando o filho do mestre, o filho do professor, ou mesmo o filho de um rabi. Só que, pela história, nós sabemos que Barrabás não fazia jus a esse nome. Ainda alguns detalhes do nome Barrabás. Jesus é a adaptação portuguesa da forma grega Ieson, do nome em português Josué, que em hebraico é Yoshua, o filho de Num. E esse nome era muito comum lá entre os hebreus. Então, Jesus ou Josué era um nome muito comum naquela época, assim como nós temos José, Maria e assim por diante aqui no Brasil. E Barrabás tinha como primeiro nome Josué, então seu nome era Josué Barrabás. Ainda alguns detalhes do nome. Barrabás, do aramaico Bar-Abas, o filho do pai. Ele nasceu na cidade de Jopa, ou Jope, conforme a tradução, ao sul da Judéia. Ele foi contemporâneo de Jesus Cristo e é um personagem citado no Novo Testamento justamente pelo fato daquela passagem do julgamento feito por Pôncio Pilatos, que pediu para que o povo escolhesse entre ele e Jesus para ser libertado. E a nossa história começa assim. Jesus foi levado à presença de Pôncio Pilatos, o governador romano na Judéia, para que o povo escolhesse entre ele e o ladrão Barrabás. Comemorava-se a Páscoa, ou o Pessá, entre o povo hebreu, e, conforme a tradição, um dos dois deveria ser solto. Havia aquela tradição de soltar um preso no feriado de Páscoa. Era como uma anistia. Para quem não sabe, na quinta-feira antes de ontem, muitos dos presos foram soltos aqui no Brasil para passar o feriado do Dia dos Pais, ou melhor, a data do Dia dos Pais, com a sua família. Infelizmente, muitos deles não retornam para o sistema carcerário e ainda cometem mais crimes, não é? Mas, naquela época também havia a anistia.
O povo prefere libertar quem? Barrabás. Por quê? Ele tinha ideias nacionalistas de libertação do jugo romano. O povo hebreu não queria ser dominado pelo povo romano. E Barrabás também se revoltava contra isso, só que ele levou tudo de uma forma violenta, truculenta. Tanto que ele acabou matando, assassinando um soldado romano numa emboscada. Por isso ele era considerado como um herói nacional. O povo tinha verdadeira admiração por ele, pela coragem de enfrentar os soldados romanos. Barrabás foi comemorar com seus amigos, ele foi libertado, foi comemorar com seus amigos numa taberna. E ali passou a beber, comer e dançar com seus amigos, não é? E soube naquele local que a sua esposa Raquel havia se convertido ao cristianismo após ouvir os ensinamentos do meigo Rabi Galileu. Ele não gostou nada disso. E dentro da casa onde ele estava, ou seja, dali da taberna, onde estava bebendo, ele vê pela janela Jesus carregando a cruz para o seu próprio martírio. Enfim, Jesus desencarna. Jesus desencarna, o céu fica escuro, apesar de ser dia ainda, e Barrabás ficou um tanto transtornado com aquela situação. Na manhã do terceiro dia, Barrabás foi até o local onde Jesus havia sido enterrado, mas ele percebe que o corpo já não estava mais ali naquele local. Então, mesmo com o depoimento de sua esposa Raquel, ele não acreditou que o Nazareno havia aparecido em espírito. Ele achava que era um devaneio de sua esposa. O ladrão foi procurar os apóstolos, acreditando que eles haviam escondido o corpo de Jesus. E ali, os apóstolos o apresentaram a Lázaro. E Lázaro trouxe, então, a informação para Barrabás de sua passagem da volta à vida proporcionada pelo Mestre. Aí, nós temos que ter um pouco de cuidado, principalmente para os internautas, que muitas vezes não conhecem a doutrina espírita, não estudam a doutrina, não têm o conhecimento. Na verdade, essa passagem de Lázaro, ele não estava morto, ele não havia desencarnado. Porque se ele tivesse desencarnado, então Jesus estaria indo contra as leis naturais, contra a lei divina, que é de trazer uma pessoa de volta à vida, uma pessoa que já desencarnou. Seria um contrassenso, porque quem de nós não queria trazer um ente querido, um parente que já desencarnou, não é? Porque só com Lázaro. Na verdade, cabe um pouco de estudo aí, e nós não vamos nos aprofundar, porque não é o tema da palestra, mas tem a ver com catalepsia e letargia. Portanto, leiam as obras da codificação kardeciana, façam os cursos da Casa Espírita, e vocês vão ver detalhes, vão ter conhecimento de detalhes dessa passagem de Lázaro. Ele não estava desencarnado. Bem, Barrabás tomou conhecimento do ensino de Jesus, amai-vos uns aos outros. Mas ele desvirtuou esse ensinamento, ele levou ao pé da letra e passou a viver em orgias com aqueles homens, aquelas mulheres, na taberna, comendo, bebendo, dançando, cantando, e nenhum deles queria saber do Evangelho de Jesus. Raquel, a esposa, passou a disseminar o Evangelho a várias pessoas. Palavras de consolo, de esperança, alimentavam o coração daqueles sofredores. Tal fato fez com que ela fosse presa e julgada no templo de Jerusalém. Barrabás até que tentou impedir a prisão de sua esposa, mas ele estava tão embriagado, tão bêbado, que bastou um simples empurrão de um guarda do templo para que ele caísse no chão e não conseguisse mais levantar. E não conseguiu evitar a prisão de sua própria esposa, que foi levada para o templo de Jerusalém. E ela, Raquel, a esposa de Barrabás,
foi condenada à lapidação. O que quer dizer isso? Ao apedrejamento, a morte por apedrejamento. Ela foi levada até um local onde havia um grande buraco, e ela foi jogada nesse buraco, e as pessoas na parte de cima, na superfície, iam jogando as pedras que iam atingindo o seu corpo físico até ela desencarnar. Ela sofreu, mas acabou desencarnando. E depois de algum tempo, Josué Barrabás se recompôs, foi até o local e viu o corpo dela que estava entre as pedras. Ele recolheu o corpo de sua esposa. Após a morte de Raquel, Barrabás e seus comparsas assaltam a caravana do templo e roubam todo o dinheiro que estava sendo levado. Todos os ladrões fogem, menos Josué Barrabás, que foi capturado pelos guardas romanos e foi levado à presença de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Só que tinha um detalhe: a lei daquela época não permitia a pena de morte para aquele que havia sido libertado no feriado da Páscoa. Por isso, o governador romano, Pôncio Pilatos, o condenou a viver o resto de sua vida nas minas, a trabalhar nas minas de enxofre na ilha da Sicília, que para ele, Barrabás, era algo mortal, era algo muito ruim. Ele acusou Jesus por essa condenação. Por quê? Para ele, Barrabás, era muito melhor que ele fosse morto ali, naquele local, porque a morte viria de forma rápida. Ao passo que, sendo condenado na ilha da Sicília, a trabalhar na mina de enxofre, ele morreria aos poucos, a cada dia, a cada hora, a cada momento. E ele acusou Jesus por isso. Nas minas de enxofre, Barrabás e os outros prisioneiros não podiam usar o seu próprio nome. Eles eram conhecidos por um número, e o número atribuído a Josué Barrabás foi 564. Os presos eram unidos em duplas por correntes atadas aos pés. Para quê? Para que evitasse as fugas, ou dificultasse as fugas. Se um tentasse fugir, o outro iria atrapalhar. E os recém-chegados, eles ficavam na superfície, naquele patamar, onde ainda havia a luz solar. Eles substituíam aqueles que ali estavam, e os que estavam ali desciam para um patamar inferior. E assim por diante. Os que estavam no inferior desciam para um outro patamar, a fim de que eles, aos poucos, fossem se acostumando com a falta de luz solar, com o escuro. O trabalho era árduo, era pesado, sofrido, a flagelação era constante, eles apanhavam de chicote a todo tempo, não havia saída, e o destino daqueles homens era trabalhar até a morte. O tempo foi passando. Passou o tempo e Barrabás foi descendo cada vez mais, chegando às profundezas da mina de enxofre. Muitos desencarnavam sob o açoite dos chicotes. Era uma prisão terrível. A tendência dos presos era a de ficar cegos, não só pela falta de luz solar, mas também pelo fato do enxofre queimar as vistas. E como ele tomou conhecimento disso? Ele, lá nas profundezas, teve contato com um velhinho, um ancião, um homem bem raquítico, bem magrinho, e que, apesar de sua idade, ainda trabalhava naquelas profundezas. E, mesmo com a escuridão, ele pegou uma tocha que iluminava o local e viu o rosto do homem e percebeu que esse homem estava totalmente cego. E esse homem lhe disse que havia se tornado cego, havia perdido a visão por causa do enxofre. Então, Josué Barrabás rasgou uma tira de pano e passou a usar uma venda sobre os seus olhos para protegê-las da cegueira. Certa feita, Barrabás foi acorrentado a um preso de nome Sarraque, de origem hebraica, e os dois começaram a trabalhar juntos. Sarraque era um homem bem mais jovem, que tinha um corpo mais sadio que o de Barrabás. E como ele foi parar lá? Ele trabalhava num navio e, durante o seu turno de guarda à noite nesse navio, esse navio estava carregando presos. Alguns desses presos pularam pela lateral do navio, nas águas, e fugiram nadando. Então, a punição
de Sarraque foi a de trabalhar também na mina de enxofre, lá na ilha da Sicília. E ele foi acorrentado com Josué Barrabás. Não tardou muito e Sarraque descobriu a verdadeira identidade de Barrabás, daquele preso 564. E disse que o odiava pelo fato dele ter sido solto em lugar do seu mestre Jesus. E o velho condenado disse ao jovem que o Nazareno ensinou o amai-vos uns aos outros. Devido ao fato de terem entrado numa briga corporal, eles foram punidos, levaram algumas chicotadas e passaram a trabalhar num ambiente mais profundo ainda, carregando lama, um serviço muito mais forçado do que eles estavam fazendo no momento. Sarraque diz ao companheiro que ele é cristão, mas Barrabás não quer saber de falar em Jesus, não quer ouvir falar do meigo Rabi Galileu. O jovem passa mal durante o seu trabalho e é prontamente atendido por Josué Barrabás, que já demonstra sinais de caridade para com seu companheiro de prisão. Sarraque não encontra mais forças para trabalhar. Apesar de ser um rapaz, um homem jovem, ele está muito adoecido. E logo depois aconteceu um grande desmoronamento na mina de enxofre. E o que ocasionou várias mortes. Na verdade, todos que lá estavam no subterrâneo acabaram desencarnando, com exceção de 2 pessoas, Barrabás e Sarraque, porque Barrabás carregou Sarraque nas suas costas e os 2 foram resgatados pelos guardas romanos que estavam na superfície. Após a recuperação física, os 2 passaram a trabalhar no campo, puxando arado, como se fossem animais. A morte de Jesus ainda incomodava Josué Barrabás. E durante os poucos descansos que tinham, Barrabás pediu a Sarraque que traçasse o sinal da cruz em sua medalha. Medalha essa que ele trazia ao peito, pendurada por uma grande corrente. Na parte da frente dessa medalha tinha a face do imperador Tibério, que era o imperador na época em que ele foi preso. E, então, na parte de trás da medalha, ele pediu para que Sarraque talhasse o sinal da cruz, indicando que Josué Barrabás já tinha alguma vontade de se tornar cristão. O administrador de terras de nome Rúfio trouxe a sua esposa Júlia até o campo para conhecer os 2 homens que tinham sobrevivido ao desmoronamento na mina de enxofre. Barrabás trabalhou 20 anos naquela mina. E ele era considerado indestrutível pelos romanos, porque nenhum preso até então tinha conseguido sobreviver tanto tempo naquele local, com tanto sofrimento. Rúfio estava ali no campo e recebeu uma mensagem do imperador indicando-o para o Senado em Roma. E Júlia resolve levar Barrabás e Sarraque para a capital do império, pois acreditava que os 2 presos tinham proporcionado sorte ao seu esposo. Nessa época, havia aquelas lutas na arena de Roma. O imperador e o povo se divertiam com as mortes vindas por intermédio da espada e também pelas garras afiadas dos animais famintos, dos leões. Barrabás e Sarraque são apresentados à administração da arena e ali passaram a ser treinados como gladiadores. Iriam lutar. Torvald era o maior gladiador da arena. Ele já havia sido libertado 3 vezes pelo imperador, mas ele sempre voltava àquele ambiente sangrento, porque ele sentia prazer naquele ambiente, de matar os seus oponentes, de ser exaltado pela turba romana que ali estava na arena. Então ele sempre voltava, apesar de receber a liberdade. Para os que perdiam a luta, era feito um sinal com o dedo polegar voltado para baixo. O imperador fazia o sinal
do dedo voltado para baixo, indicando o quê? Que o vencedor deveria matar o seu oponente e, consequentemente, ele ganharia a sua liberdade. Issahaque participou de uma luta. Ele participou de uma luta e venceu, mas ele contrariou essa tradição romana porque deixou o seu oponente vivo. Então o povo ficou revoltado e também o próprio imperador. Ele foi contra essa tradição, por quê? Porque Issahaque era cristão. Ele sabia que não podia, não tinha direito de tirar a vida de qualquer semelhante. E saindo dali, da arena, eles dirigiram-se até uma espécie de alojamento, ali mesmo no local, e lá, nesse local, Issahaque começou a divulgar o evangelho aos demais gladiadores. Só que os guardas romanos ouviram e deram voz de prisão para ele e para Barrabás. Os dois foram presos. E por insistir na crença em Jesus, Issahaque foi condenado à morte. Enquanto Barrabás foi salvo, porque ele não confirmou ser adepto da doutrina do Cristo. Enfim, chega o dia da apresentação do circo romano ao imperador na arena, que estava lotada. No dia anterior tinha sido Issahaque que havia lutado. Naquele dia era a vez de Josué Barrabás. A arena estava lotada. E Thorvald, ele assume a sua biga, enquanto os demais, eles postam-se espalhados na arena, a pé, e cada um com apenas uma lança. Entre eles estava Josué Barrabás. Vejam a disparidade. Enquanto Thorvald tinha uma biga com 2 cavalos possantes, potentes, ele tinha um elmo que usava na sua cabeça para protegê-la, tinha um colete feito de couro maciço, um couro endurecido para proteger o seu tórax, e também dispunha de várias armas que lhe eram dadas pelos serviçais, para que usasse contra os oponentes. Os outros ficavam a pé e com apenas uma lança. Então, era muito mais fácil que Thorvald se saísse vitorioso. E foi justamente isso que aconteceu. 1 a 1 são derrotados por Thorvald, que se diverte, fica muito contente com aquelas mortes, porque o seu nome era gritado pela turba romana. Ele fica muito feliz. Enfim, chega o momento do embate contra Barrabás. Thorvald contra Barrabás. Os dois que eram considerados indestrutíveis pelos romanos. Thorvald tenta prender Barrabás com uma rede. Ele pega a rede, ele gira a rede e joga em direção a Barrabás. Só que Barrabás já havia notado como era a tática de Thorvald nas outras lutas, nas lutas anteriores. E o que ele fez? Ele pegou a sua lança, enroscou na rede e jogou de volta em direção à biga. E essa rede acabou enrolando na roda da biga, os cavalos correndo muito, e como essa rede era presa ao punho de Thorvald, então ele foi levado ao chão. Foi levado ao chão, os cavalos correndo pela arena, com uma velocidade muito grande, e o corpo de Thorvald ia sendo arrastado. Arrastou-se por tanto tempo que ficou dilacerado, completamente dilacerado. E quando os cavalos se cansaram e pararam, Thorvald não tinha mais condições de lutar. Estava à mercê de Barrabás. Barrabás posta-se em frente ao corpo de Thorvald, que estava no chão. Ele olha para o imperador. O imperador faz, então, o sinal com o dedo polegar voltado para baixo, indicando que ele, Barrabás, deveria matar o seu oponente. E isso acontece. Thorvald é morto e Barrabás acaba vencendo a luta. E recebeu como prêmio a sua liberdade. E a sua primeira atitude como liberto foi a de enterrar dignamente o corpo de Issahaque, seu ex-companheiro de prisão. E esse corpo estava junto a umas pedras, iria ficar por ali, mas ele foi lá, recolheu o corpo e levou para as catacumbas, onde os cristãos se reuniam, porque as catacumbas eram um local que ninguém queria comparecer, ninguém queria ir. Para eles, era um local seguro para fazer os seus estudos do Evangelho, as suas orações, as suas preces. E normalmente se fazia isso à noite.
E então Barrabás levou o corpo de Sarraque até a catacumba e lá entregou aos cristãos para que ele fosse dignamente enterrado. Só que nessas catacumbas havia muitas saídas, muitos túneis, e os cristãos, como já conheciam, foram embora, e Barrabás ficou sozinho, acabou se perdendo. Ele ficou um tanto transtornado, um tanto apavorado, porque não tinha como sair. Ele gritava e ninguém respondia. Ficou um bom tempo ali procurando uma saída. É como se estivesse num labirinto. E, num determinado momento, ele encontra uma saída. Chega até a superfície. E ali ele percebe que a cidade de Roma, a capital do império, estava em chamas. Estava sendo incendiada. E o povo foge atordoado. E a culpa pelo incêndio foi atribuída a quem? Aos cristãos. Quem quiser saber maiores detalhes dessa passagem, basta ler esse livro aí, Paulo e Estevão, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Lá ele traz detalhes minuciosos sobre essa passagem. Então, vale a pena ler. Barrabás entende que o velho mundo estava sendo destruído, estava sendo queimado para que o novo mundo, o mundo prometido por Jesus, chegasse. E ele disse que dessa vez não falharia com Deus. Ele então ajudou a incendiar alguns estabelecimentos comerciais e logo foi preso pela guarda romana, que lhe perguntou se ele era cristão. E dessa vez a resposta foi sim, foi afirmativa. Eu sou cristão, sim, e estou preparado para o Cristo. Na prisão, ele encontrou Simão Pedro. Ele estava preso lá em Roma. E Simão Pedro disse a ele que não era dessa forma que o reino de Jesus viria. Não era dessa forma. E disse que o mestre sempre esteve ao lado dele, Barrabás. Simão Pedro explica a Barrabás que o reino, na verdade, está dentro de cada um de nós. Cada um de nós é que faz o novo reino com a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, com a prática da caridade e do amor ao semelhante. E não havia o que temer quanto à morte. A morte, que morte é essa? A morte do corpo físico. Sim, porque esse é perecível. O corpo físico se desvanece, mas o espírito jamais. O espírito criado por Deus, simples e ignorante, o princípio inteligente do universo, ele é imortal. Todos os cristãos que estavam presos foram crucificados, inclusive Josué Barrabás. E aquele que desde a sua libertação, lá em Jerusalém, havia renegado Jesus, acabou desencarnando, preso junto a um madeiro, tal qual o Nazareno. Porém, com uma grande diferença. Ele havia, enfim, aceitado o cristianismo, o evangelho em seu coração. Aqui termina a história de Josué Barrabás, um ladrão, um malfeitor, mas que, ao final de sua vida, compreendeu as máximas do meigo Rabi Galileu. Ele fez a sua reforma moral, a sua reforma íntima, reformas estas que nós, espíritas, estamos buscando, porque se não fosse assim, o salão não estaria cheio, num sábado como hoje, um dia ensolarado, embora quando saímos lá de Atibaia estava um tanto frio, mas já está quente. Então, nós poderíamos estar no aconchego do nosso lar, descansando, dormindo, assistindo uma TV, alguma coisa assim, passeando numa praça, sei lá. Mas estamos aqui reunidos em busca de quê? Em busca de um tratamento espiritual, em busca do conhecimento do Evangelho, em busca de nossa reforma moral, da nossa reforma íntima. E somente com a prática do amor e da caridade é que nós vamos conseguir isso. Aos poucos nós vamos conseguindo isso, porque Jesus nos disse, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que faço. E com certeza, algum dia nós alcançaremos a esfera crística, como Jesus já alcançou há tanto tempo. Não é? Estaremos na esfera crística junto com Ele. Tá bom? Então, nós aqui nos despedimos com essa imagem de Jesus. Na verdade, para quem não conhece, esse é um ator também. É o Robert Powell, que estrelou o filme
Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli. Para mim, a melhor e mais bonita história sobre Jesus. Não é? E ele representa muito bem essa figura. Que Jesus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela atenção. E quem quiser contato comigo aí, como o Jorge e outros mais, o Enio, é só ir lá no Facebook, digitar Aloísio Rocha, Aloísio com U e com S, e vocês vão me encontrar. E pelo e-mail, aloisiorock, Aloísio com U e com S, ROC, @gmail.com. Espero que vocês todos tenham gostado dessa história e que nós todos possamos tirar o maior proveito possível. Porque se Josué Barrabás conseguiu vencer as suas dificuldades, embora no final da vida, nós também podemos. E por isso estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção e que fiquem todos com Deus. Muito obrigado.